dia. Vamos hoje para mais um bate-papo sobre como funciona o motor. Hoje nós vamos falar do famoso motor 4 tempos. Muita gente já escutou falar sobre motor 4 tempos, motor 2 tempos, motor diesel. Até fiz algum apanhado com vocês em algum bate-papo anterior. Mas hoje nós vamos focar no motor mais popular, que equipa mais de, eu diria a você, quase 99% dos carros no planeta. E o 4 tempos, porque acontece 4 tempos para a função desse motor. Primeiro, só para vocês terem uma noção quais são as peças, talvez tenha uma distância, mas só para saber o nome. A peça interna móvel se chama pistão, que funciona igual o miolo de uma seringa, que eu mostrei uma vez para vocês. Ela é conectada por uma peça, esse eixo aqui que gira, essa peça que gira aqui, chamamos de biela. Essa parte de baixo que recebe esse movimento, que gira como se fosse um pedal de bicicleta, nós chamamos de virabrequim. A parte interna em que o pistão fica, nós chamamos de cilindro, como se fosse a parte externa da seringa. No topo, nós temos uma válvula, que a gente chama válvula de admissão, que é onde entra o ar fresco, o ar da atmosfera para dentro do motor. Nós temos do outro lado uma válvula que nós chamamos de descarga, que descarrega o gás queimado para a descarga do carro. E no meio aqui nós temos uma coisa chamada vela de ignição, que realiza um dos tempos do motor a 4 tempos. Aqui tem uma outra peça pequenininha, o desenho deve estar pequeno, mas aqui hoje é mais informativo para vocês. E inclusive eu vou recomendar depois vocês irem num site, eu acho que deve ser no YouTube, ou ser como tudo funciona. Aqui em inglês a gente chama How Stuff Work, mas se você procurar como as coisas funcionam no vídeo, aí você vê um motor, você vai ver esse desenho mostrando o ciclo, como acontece. Hoje eu vou dar teoria, e se vocês assistirem depois um vídeo desse, a sua mente vai ficar muito mais clarificada e conseguir alcançar a dinâmica do motor como ele é por dentro. Mesmo quando ele está trabalhando, você olha por fora, você não imagina, mas assistindo um vídeo desse, com mais essas informações teóricas, vocês vão entender o funcionamento do motor do carro. Então aqui junto no tubo da admissão tem nos carros, mas eu não sei o Brasil hoje, mas antigamente só tinha esse modelo. Fica um injetor no tubo de admissão do carro. Então tá, esse primeiro desenho aqui vai exemplificar a primeira fase do motor de 4 tempos. São 4 tempos: admissão, compressão, ignição e escape. Então aqui eu desenhei aqui com essa válvulazinha aqui que é a admissão está aberta. Se vocês não estão conseguindo ver, acredita em mim. A válvula está aberta e no momento que o pistão começa a descer, como fosse o movimento da seringa, ele começa a encher o cilindro de ar, que tem oxigênio, e ao mesmo tempo o injetor de gasolina começa a injetar gasolina em forma de spray. Por que spray? Para ficar levinho e ser carregado pelo ar e misturar de forma uniforme. Que isso aqui, se fosse em gotas, em forma extremamente líquida, ela ia bater aqui na parede e se arrastar e não ia misturar com combustível. Mas quando você, em forma aerosol, que eu chamo spray, mas é aerosol, é igual um spray aerosol, ele sai de forma que em gotículas tão pequenininhas que ele mistura com o ar e uniformemente vai enchendo o cilindro de ar e combustível. Quando ele chega lá embaixo, esse cilindro está todo ele cheio de ar e combustível. Eu botei o azul como se fosse o ar com oxigênio, o vermelho combustível. Aí quando ele chega lá embaixo, a válvula de ignição se fecha, a válvula de escape está fechada, e aí esse pistão começa a subir, comprimindo esse ar com oxigênio, que é oxigênio e combustível, de conta a parte superior do motor, que a gente chama de cabeçote. Aí chega a hora que está tudo comprimido lá em cima, o pistão chega praticamente ao ponto mais alto. Isso depois nós vamos entrar um detalhe que tem um ângulo aqui para que a queima comece, mas vamos imaginar, chegou no ponto mais alto. Antes da centelha acontecer, se você tiver um aparelho para medir qual é a compressão dos cilindros, isso aqui eu botei uma pressão média, que pode ser um motor a gasolina, ele pode ter pressões de
se ele tiver, por exemplo, uma taxa de compressão muito baixa, ele pode até ter uma compressão de 130 libras, que a unidade ainda fica na unidade inglesa, foi como tudo começou e todo mundo acaba usando essa terminologia. Então não vamos mudar, vamos usar ela. Aí eu botei em média aqui 200 libras de pressão, pound square inch, que a gente conhece por libras. Mas no momento em que 30.000 volts, olha o número, de eletricidade, um pico elétrico que desce pela férula de ignição, gera uma centelha, uma fagulha, um foguinho lá dentro da câmara de combustão, onde se encontra o oxigênio comprimido com a gasolina. Nesse momento, a gasolina começa a queimar, acontece a combustão. E a combustão só acontece, claro, na mistura da gasolina com o oxigênio. Tanto que, se não houver oxigênio, não tem fogo. Tanto que na sua casa, qualquer lugar, você vê alguma coisa pegar fogo, e você tiver um pano, cobertor molhado, alguma coisa, que você tampe o fogo e não deixe o oxigênio entrar, você extingue a chama na hora. Sem oxigênio, não há fogo. Então tá. Aí na hora que a centelha de 30.000 volts desce por dentro da válvula de ignição e faz ela queimar essa mistura, o calor faz com que a pressão que era 200 libras de pressão mude para 800 libras de pressão. Então a força que acontece aqui dentro, ela empurra para todos os lados, ela empurra para cima, para o lado e para baixo, mas a única parte móvel dentro desse sistema aqui é o pistão. Então o pistão desce e desce com maior velocidade. E essa velocidade de descida realizada por esses 800 libras é que empurra esse verabrequim e faz ele girar. E essa girada, com essa força que ele gira, é que é ligado na transmissão do carro, que é ligado às rodas e faz o carro andar. Mas olha, é interessante quantas coisas interessantes acontecem aqui. Você repara que na hora que a queima realiza a combustão, e a combustão gera calor. Interessante que, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Imagine um espaço qualquer onde eu só tenho 4 moléculas de alguma coisa. E o interessante da molécula, quando a gente pensa, a gente imagina que a molécula é uma coisinha que está lá parada, mas não é. Dependendo do tipo da molécula, ela tem um determinado movimento. Então, existe um desenho do átomo, ou seja, a molécula é feita de átomos, que é prótons, nêutrons e elétrons. Aqui é um desenho, mais ou menos, né? Eu não sou desenhista profissional, que mostra o núcleo com próton e os elétrons do lado de fora. O desenho mostra assim que isso aqui está em órbita, essa coisa está movimentando, isso está em movimento. Então, cada molécula aqui de oxigênio, com mais do hidrocarboneto, que é a gasolina, ele já tem um movimento. E nesse momento que queima, o movimento dele aumenta numa proporção que faz a pressão aumentar. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que você pega uma caixinha de papelão que caibam 4 crianças extremamente ativas. Aí você diz para elas que elas entrarem, elas entram todas elas assim de braços juntinhos, sem mexer, tudo devagarzinho. E a caixa de papelão só cabe essas 4 crianças. De repente, você diz para essas crianças começarem a dançar. Olha, só o espaço que cada uma vai exigir para se movimentar, para dançar, a caixa de papelão vai rasgar, porque elas vão precisar de um espaço maior para poder dançar. E a mesma coisa acontece com as moléculas de ar e oxigênio que estão aqui dentro. No momento que a gente aquece, o espaço que ela precisava pequenininho para se estabelecer a temperatura que estava ambiente, vamos dizer, uma temperatura num dia que o ar está a 30 graus Celsius, só um exemplo para vocês. De repente, quando dá esse foguinho aqui dentro, a temperatura passa para 1000 graus Celsius. Olha só, de 30 para 1000. Então, as moléculas criam um movimento, aumenta, por isso que a pressão cresce nessa proporção. E empurra esse pistão igual uma bala para baixo, com maior energia. Agora, você repara, essa energia gerada aqui é uma energia de velocidade. Claro que o pistão tem massa, existem várias leis na física. Existe a lei da massa, que a gente pode dizer que é energia potencial, mas ela é quase insignificativa aqui nesse caso aqui.
mas a energia cinética é que gera todo esse movimento. Um exemplo da energia cinética é se eu pego uma bala de revólver, boto uma placa uma chapa de alumínio, não é muito nem grossa, uma chapa de alumínio fina, e eu pego com a minha mão, com toda a minha força, eu jogo a bala de revólver com a minha mão de contra a chapa de alumínio. O máximo que eu vou fazer é uma amassadinha na chapa de alumínio e só isso. Agora eu pego essa mesma bala, ponho dentro do revólver, atrás da bala tem pólvora, eu miro na mesma chapa de alumínio, pô, atiro. A bala atravessa a placa de alumínio. E a única diferença da minha mão para o revólver foi a velocidade. Então, a velocidade gerou na bala uma coisa que a gente chama de energia cinética. Eu vou dar outro exemplo para vocês, o caso do carro. Você dirige um carro, vou botar uma velocidade baixinha, a 5 km por hora. Vamos botar a massa que está dentro desse carro, só para efeitos de falso cálculo, que é de 10 quilos. Então, vamos falar em números, vamos tirar até as unidades, só para vocês verem em números. E a forma da energia cinética, ela está aqui em cima, não sei se dá para ver, mas eu vou falar para você. É metade da massa, ou seja, metade do valor da massa. Se a massa é 10, você só vai usar 5. E a velocidade é elevada ao quadrado. Eu botei a velocidade 5, então vou lá, 5 vezes 5, 25. Se eu multiplico por 5, dá 125. Então, você vê um número, vamos nem botar uma unidade, mas é a energia que gerou. Agora eu pego a velocidade, em vez de 5 eu vou dobrar a velocidade. Eu vou passar a velocidade para 10 km por hora. O peso continua mesmo sendo os 10, né? Mas como a fórmula diz que é metade da massa, continua os 5. Só que a velocidade ao quadrado passou a ser 10, 10 elevado ao quadrado é 100. Então 100 vezes 5 vira 500. Você repara o seguinte, quando a velocidade era 5, a energia deu 125. Quando eu dobrei a velocidade, eu não dobrei a energia para 250, ela quadruplicou, ela foi para 500. Então, cada vez que você aumenta 1 km na velocidade, a soma vai elevando esse número multiplicado ao quadrado dela. Então, você repara, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 já é 16, 5 vezes 5 já é 25. Aí você vai vendo como cada quilômetrozinho a mais, como a energia aumenta. Por isso a necessidade de usar o cinto de segurança. Muita gente acha que a uma determinada velocidade ele consegue segurar uma colisão, sei lá, de 60 km por hora. Ele está completamente enganado. Apesar de o carro ser construído de forma que ele deforme e absorva parte dessa energia para que não transfira para o motorista, a energia que o volante pode empurrar os seus braços, pode quebrar você todo, ou você sair do banco, que você não está preso pela parte de baixo do banco, e você com as pernas quebrar sua bacia por causa da energia da colisão. Por isso que em carro de corrida, os caras usam um cinto que é diferente do carro, é 4 pontas, ele faz um X em você, você fica totalmente preso, além de muitas vezes ter um cabo de aço que segura o cabeçote, o cockpit, para o peso do cabeçote, do capacete, não quebrar o seu pescoço. E quando eles verem um risco iminente, que perderam o controle do carro, eles tiram a mão do volante, cruzam no peito e esperam o carro parar, porque a energia envolvida é muito grande. Então, vai aqui um grau de responsabilidade, nunca deixe de usar o cinto de segurança. E o interessante é que essa energia cinética, que dá essa velocidade, todo esse pistão, se transfere para esse eixo aqui, que nós chamamos de virabrequim. E ela muda, ela deixa de ser energia cinética e vira um momento de inércia. Porque essa coisa aqui ganha uma força tão grande de rotação, é uma energia que chama momento de inércia, que é a massa que ela tem girando em torno do centro dela, que ela é tão forte que ela vai e continua o ciclo. Aqui ela vai voltar para o início e aqui ela acaba de fazer essa expressão, ela sobe, bota o gás para fora e quando começa a descer ela começa o ciclo de novo. E em cada combustão essa energia aumenta nesse eixo. Engraçado, aí vocês veem que a energia cinética se torna em momento de inércia, que faz isso aqui girar. E essa energia que faz o motor funcionar. Agora, vocês veem aqui quanta coisa interessante, né?
O homem foi descobrindo essa, por exemplo, que nada, tudo está em movimento. Tanto que, muitos anos atrás, quando você falava assim, o que é temperatura? Você falava assim, a quantidade térmica de um corpo, ou a sensação de temperatura de um corpo. Hoje já se descobriram que é a média da energia cinética de uma molécula que define a temperatura do corpo, que é esse movimento que realiza, que nos dá a transferência realmente de qual é a temperatura de um corpo. Por isso que quando você baixa a temperatura em algum lugar, a temperatura está baixa, vamos botar na natureza, essas moléculas vão diminuindo a velocidade, e muitas vezes alguma coisa que a 30 graus Celsius é gás, se você leva ela a 15 graus negativo, ela se torna líquido, que as moléculas vão se unindo, que forma um estado líquido. Então, até o estado da matéria em função da velocidade da molécula, da média da energia cinética de uma molécula. Mas tudo na natureza está em movimento. Outra vez eu falei para vocês como é que é lindo, não tem como não falar de Deus. Porque isso é tão lindo, né? Você vê, essa organização atômica que existe nas coisas pequenininhas, estão em volta de nós, na organização planetária. E é algo assim que você fica... Você vê, por exemplo, a Terra, aqui agora, onde você estiver. Você tem a sensação, se você estiver parado, como se estivesse tudo parado. Mas só para você ter uma ideia, um avião que viaja, uma linha comercial, que vem do Brasil aqui para os Estados Unidos ou vice-versa, ele viaja em média a 800 km por hora. O nosso planeta dá uma volta completa, 24 horas, 1.675 km por hora. Então você aí agora, onde você está a 1.675 km por hora. Eu vou só te dar um exemplo, claro, para não ser catastrófico. Imagine você está na praia, não vamos ser nem dentro de um prédio. De repente o planeta para. Mas seu corpo está com 1.675 km por hora e você vai viajar na direção que o planeta estava rodando. E se você quiser ter noção de que direção é na direção do Sol. Você repara que você vê ele nascer e a Terra está girando. E, quer dizer, a velocidade de rotação do Sol, a direção, quer dizer, você está girando de contra a direção que o Sol está vindo a você. Você tem o sentido, você tem a direção e tem o sentido em que você vai. A direção é onde começa, qual é a linha, e a direção é para onde você vai se movimentar. Você seria atirado igual uma catapulta a 1.675 km por hora. Claro, isso não vai acontecer. Se acontecer, meu amigo, as montanhas vão desabar, a água vai rolar para todo mundo, os prédios vão cair. Se Deus quiser, não vai cair. E tudo está em movimento. E mais interessante, o movimento, além de estar tudo em movimento no nosso sistema solar, e de forma espiral, não é uma coisa parada. Todo o nosso sistema solar está em movimento de forma espiral, nossa galáxia está em forma espiral. Aí você olha para tudo, está em movimento. Então eu sempre digo que a gente tem que ter essa conscientização espiritual sem nenhuma conotação religiosa, é uma conotação realmente científica, para a gente entender que nosso tempo aqui é muito maior do que só uma passagem pela Terra. Para mim isso aqui é uma escola, não tenho dúvida. Quando eu falo em eletricidade, principalmente eu gosto de trazer sempre essa noção para a vida, para que todo mundo medite sempre sobre isso, que eu hoje, na minha condição de vida, hoje, depois de passar muitos anos estudando, eu não tenho certeza da grandeza de Deus, da missão de Jesus Cristo, mas eu não vou nem entrar em detalhes religiosos, mas como essa certeza, hoje eu tenho uma certeza absoluta, e muitas vezes eu gosto de dizer isso, porque eu vi experimentos quase físicos acontecerem, em que eu não tinha controle, e como eu não tenho como provocar ele a hora que eu quero, mas que eu não tenho dúvida de toda essa grandeza de Deus. Um dia eu vou fazer um vídeo só para exemplificar, de forma que você vai ver. Muitas vezes você não vê
no colorido da criação. Por exemplo, todas essas coisas que a gente fala de ciência, o homem só descobriu que são leis que já foi criado do Criador, botou. Todos os grandes cientistas com o tempo descobriu que existe um legislador, porque tudo tem uma lei e a gente apenas só descobre as propriedades do que que foi criado e não temos nem noção de tudo, nós só conhecemos uma fraçãozinha. E aos poucos caminhando. Como essa sensação que eu acabei de falar, quantas pessoas param para imaginar que se você está se movendo a 1.675 km/h, para só para entender. Então, a vida é muito mais dinâmica que a gente pode ver. De vez em quando nós nos perdemos em diálogos filosóficos, você fala assim, eu acredito em Deus, não acredito em Deus, porque, claro, o ser humano, ele bagunça tudo muitas vezes não, várias vezes. Então, muitas vezes, por causa do poder, da autoridade, ele desacredita e aí a pessoa toma muitas vezes um modelo de decepção como fosse geral. Na realidade, o ser humano é falho, ele acerta, ele erra, alguns entendem isso, se desculpam e querem fazer uma vida melhor, outros não estão nem, mas é só para haver uma conscientização de que é real. Nós temos um Criador e esse sentido de você entender que existe essa autoridade em volta de você, vai melhorar sua sintonia com tudo que está à sua volta, vai melhorar seus relacionamentos e é importante, a gente cresce, amadurece. Então, o motor ficou hoje aqui, um entendimento sobre a queima, que é a oxidação. A oxidação aumenta a temperatura, gerando calor, por isso que é uma máquina térmica. O calor é definido como a média da energia cinética de uma molécula, aumenta a energia cinética assustadoramente, por isso que aumenta essa pressão, e ela realiza um trabalho, realizando uma energia potencial, uma energia cinética, o potencial existe, mas é pequenininha, uma energia cinética que se transforma num momento de inércia, e essa inércia acontece em todos os trabalhos. Eu vou depois, numa próxima aula, só falar o motor 2 tempos funciona, o diesel funciona, para dar um esboço geral, e depois nós vamos aprimorar como aumentar a eficiência de um motor, para quem tiver vontade de fazer seu carro mais possante, mais rápido, e vai ter dicas novas. Gente, obrigado, tudo de bom para vocês, até a próxima!